Vamos começar, é o 8º episódio. Vamos começar com o 8º episódio. É o 8º episódio hoje. Estaremos dando início. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E eu vou entrar cantando. Esta noite, à meia-noite, vi cantar uma coruja. Parece que ela dizia: sai daí, ô cara suja. Ô rapaz, como você está? Vamos fazer o nosso chorinho aqui, vamos? Vamos? Vamos lá. Foi? Rapaz, eu te ensinei a fazer a pestana, te ensinei a dedilhar, te ensinei, botei a dedeira aqui para te usar. O que é que tu está fazendo afinal? Ah, diz que está fazendo mímica. Ah, que mímica, rapaz. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou dizer para vocês um sonho, vou falar sobre um sonho terrível que eu tive hoje. Ai, ai. Sabe aqueles sonhos pesadelo, né? Pois é. Esse sonho que eu tive hoje foi de deixar a gente acordar numa tremura, né? Veja o que aconteceu. Eu sonhei que morava perto da linha de um trem. E sabe que do lado, na lateral da linha de trem, tem casas, né? Tem lugar que ele passa pertinho das casas, né? E ali tinha aquela avenida de casa assim, com os trilhos no meio. E sempre, isso no sonho, né? Sempre eu passava ali e via duas mulheres fazendo uma fofoca danada. Uma lá morando de um lado esquerdo dos trilhos do trem, e a outra morando do lado direito do trilho do trem. Isso ficava talvez uns 30 metros, né? E elas ali gritando: Ô, fulana, tu viu? Ah, vi. E me conta mais. Aquela coisa da fofoca pesada, né? Então, no sonho, e eu observando aquilo, né? Aí, no próprio sonho, eu fui tirar mais o soninho. Fui tirar mais o soninho e comecei a sonhar de novo. Diz que a do lado direito, aquele dia não abriu a janela nem a porta para falar com a fofoqueira lá do outro lado, né? Então, a que estava com a janela aberta esperando para contar as novidades e ouvir outras, né? Diz que ela botou a língua para fora e a língua dela foi indo em direção à casa da outra. Passou pelos trilhos e foi lá bater na porta da outra para poder bater bico, né? E, e eu, estarrecido com aquilo ali no sonho, e eu, nervoso com aquilo ali, ouvi a buzina do trem, aquela que ele dá bem longe lá, 1000 metros, né?
Eu fiquei preocupado, né? Eu levantei no sonho, levantei numa cadeira de balanço que eu estava ali deitadão, descansando, e, e fui até a porta, né? E a língua da outra continuava lá batendo na porta da, da outra moradora do outro lado e não estava dando bola para a buzina do trem. Cada vez mais nervoso eu ficava, né? Meu coração parece que ia disparar pela boca, né? Aí eu vi que o trem se aproximava, 500 metros ele deu outra buzinada e eu me atirei por ali abaixo, né? Eu morava no segundo andar. E eu me atirei por ali abaixo naquelas escadas, fui lá, digo, vou puxar a língua dessa mulher de volta, porque o trem vai atorar a língua dela e depois, como é que ela come, como é que ela faz as fofocas dela, né? No sonho, que fique bem claro. E eu fui lá e comecei a puxar, puxando a língua da mulher. E puxando, já estava um rolo no meu braço de língua, né? E o trem deu a última buzinada, aquela que ele dá quando está em cima de algum objeto, né? E aí eu acordei, dei um pulo na cama, meu coração estava disparando, quase saindo pela boca, né? E eu tive um alívio de saber que a língua da mulher não estava enrolada no meu braço e que eu não tinha passado por aquela aflição toda, né? Esses sonhos é uma parada, né? Mas vamos à história de uma criança de 80 anos, né? De mais de 80 anos, né? Lembram-se que no 7º episódio a mãezinha estava passando mal, né? E o filhinho se ajoelhou perto dela, né? Com a sua percepção que ele tinha das coisas, viu que ela estava no último, né? E ele tanto queria ir para a escola, agora já já estava com pena de ir para a escola e deixar a mãezinha naquele estado ali, né? Que não sabia se ao voltar se iria ver a sua mãe viva ou não, né? Mas ele foi à escola e aconteceu. A mãezinha dele morreu, né? E essa história até parecida com aquela música do Teixeirinha, né? Que ele canta, que também falando da mãe dele, né? Que foi queimada no fogo quando incendiou a casa deles e assim por diante, né? E essa história é verídica e muito semelhante, né? Quando o garotinho vinha vindo de volta, né? Ele se apercebeu que na frente do ranchinho dele lá, quer dizer, da casa, né? Que agora tinha uma casa mais ou menos porque aquele senhor estava cuidando deles, né? Então, na frente da casa deles, tinha muitas carroças, né? Cavalos amarrados à soga, né? Porque naquele tempo era isso. Era carroça, cavalo, bicicleta, né? E ele já chegou chorando. Já chegou chorando. Aí o pessoal que ali estava, né? Para os funerais, né?
dela, eu já estava preparando o corpo dela. Não queria deixar a criança chegar perto, mas ele queria porque queria ver a mãezinha. E ele foi indo, puxando aqueles que lhe agarravam. Me desculpe, meus seguidores, são emoções, né? Foi puxando eles e chegou até próximo dela. O garotinho desmaiou. Quando esse garoto se acordou, ele estava lá numa cama, estava dando um chazinho de cidreira para ele e não sei o que mais, né? E a mãezinha dele estava ali naquele caixão, né? Caixão que foi feito às pressas numa pequena carpintaria que tinha próximo, né? Então, aquele caixão não tinha aquele formato assim que como conhecemos, né? Que é mais larguinho em cima, depois estreita para baixo, a posição dos braços, que é nada. Era uma coisa reta de cima a baixo. Mas ali estava a mãezinha dele, né? E se foi, ah, passou o velório, né? Uma noite ali, eles dando muito chazinho para ele, conformando muito ele. E no outro dia, colocaram a mãezinha dele numa carroça e aí seguiu em direção ao cemitério. O cemitério ficava lá ficava num lugar chamado Capivara. É perto, perto de uma ponte que tem lá, quem vai para Pelotas, né? E, e lá tem um arroio muito grande, né? E, e esse cemitério chegava lá, saía daquela estrada maior, né? Entrava num corredorzinho e se perdia até achar aquele cemitériozinho lá no meio das capoeiras, né? E realmente o cemitério estava no meio da capoeira do mato. Então, a localidade lá chama-se Capivara, né? Ali ainda, ainda pertence ao terceiro distrito de Pelotas, né? A divisão deve ser naquele arroio, né? Arroio Pelotas, né? Muito bem. Então, a historinha nós vamos parar por aqui hoje. Eu quero sair fora dessas partes mais tristes aí, né? Mas tem que passar por elas, porque eu tenho que contar a realidade das coisas, né? A veracidade. Não te entristece, tá? Fica com o teu violãozinho aí, nos ajuda a reagir aos nossos ânimos e vamos ver se a gente acha uma história para contar, né? Para alegrar agora, para nós fazer o encerramento desse 8º episódio, né? Bom, vamos falar de papagaio? Papagaio é um bicho danado, né? Papagaio aprende aquilo que ele ouve, né? E
Papagaio gostava de dizer palavrão, né? Chegava a gente, ele dizia palavrão. Mas quem manda os familiares falar palavrão, né? O papagaio aprendeu. E os palavrões eram tão pesados, né? Que o dono do papagaio começou a escorraçar ele para ver se ele parava com aquilo. Mas vai parar o quê, né? Se ele já botou aquilo na mentezinha dele, né? Por instinto, ele vai falar aquilo sempre, né? Então, um dia o dono do papagaio ficou tão bravo, né? Tão bravo que foi lá e arrancou as penas tudo do papagaio. Deixou ele sem nenhuma pena. Imagine o pobre do papagaio sem pena. Que bichinho esquisito ficou, né? E atirou ele dentro do galinheiro junto com as galinhas. Ai, lá para as galinhas te beliscar lá. E foi dormir. Isso era tardinha, né? Foi dormir. Muito bravo com o papagaio. No outro dia de manhã, ele viu um cacarejo diferente das galinhas, né? As galinhas parece que estavam felizes, outros dias estavam agoniadas lá querendo sair do galinheiro, querendo que ele abrisse a porta para sair, né? Para o curral delas lá. E aquele dia, não, elas estavam numa felicidade. E o dono do papagaio foi se aproximando. O que será que aconteceu com o papagaio? Por que as galinhas estão assim? Foi indo, olhou lá para dentro do galinheiro. O papagaio estava com um toquinho de asa, porque ele não tinha pena, né? Um toquinho de asa em cima de uma galinha e outro toquinho de asa em cima da outra galinha. E cantando. É dos carecas que elas gostam mais, mais. É dos carecas que elas gostam mais. E assim terminamos o 8º episódio de hoje. Tchau, tchau, meus seguidores.